Caso Champinha. Para o que você está fazendo agora e preste atenção, porque o pai de Liana Frindenbach vai estar conosco. A Liana, uma das vítimas de Champinha, e o pai dela disse que Champinha já pagou o que devia. O Ari Frindenbach é contra a redução da maioridade penal. Esse é um caso que marcou o Brasil. Essa frase do Ari me chamou a atenção, que nós entramos em contato com ele hoje, convidamos ele para participar do Balanço. Ele falou: eu topo, eu participo. A frase dele é essa: Champinha já pagou o que devia. Ari Frindenbach. O Lombardi acha que não. O Lombardi falou assim: Champinha é prisão perpétua, mas no Brasil nós não temos. O Champinha vai completar agora 20 anos deste crime brutal. A filha do Ari, eu acho que o Ari deve estar nos assistindo agora, porque ele vai participar do programa e deve ser triste recontar isso, mas eu tenho que fazer como jornalismo, porque nem todos se lembram do caso, até os mais jovens que estão nos assistindo agora, que são depois de 2003, não vão se lembrar. Mas a filha do Ari, a Liana, uma menina linda, de 16 anos, ela começou a namorar com um rapaz chamado Felipe Café, ele 19, e eles foram assassinados quando acampavam em um sítio abandonado aqui em Bugaçu, Grande São Paulo, quase interior. O casal resolveu fazer uma aventura. Eles não contaram para os pais o que eles iam fazer, eles falaram que eles iam para a praia, mas entraram numa mata e foram acampar. Só que eles se depararam com o mal. O casal foi abordado por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, e mais 3 rapazes lá maiores de idade. Champinha era menor, mas era o pior de todos, o mais violento. O Felipe Café foi assassinado logo de cara, no dia seguinte do sequestro. A Liana passou 5 dias lá em cárcere e ela foi vítima de tortura, abuso e foi executada, foi violentada. O caso teve uma grande repercussão, principalmente porque Champinha, na época com 16 anos, ele foi encaminhado ao local destinado a jovens infratores. E esse crime aconteceu, vai completar agora 20 anos. Gotino, o Champinha está onde hoje? Hoje o Champinha está numa unidade experimental de saúde criada exclusivamente para ele. É única no Brasil. Criaram um lugar só para o Champinha não ser solto, porque pela lei ele poderia ser solto. Ele era menor, ele foi colocado lá depois de atingir a maioridade, porque não é considerado apto para viver em sociedade. E aí eu me deparo com essa fala do Ari Frindenbach e eu quero compartilhar com você agora por que o Ari falou isso. E nós vamos debater, vamos discutir, vamos acompanhar esse tema. O pai da menina que foi morta, ele poderia carregar com ele tudo que essa menina vivenciou. Mas 20 anos depois, ele soltou esta frase: Champinha já pagou o que devia. Eu faço essa pergunta para o Ari. Eu quero saber dele, o depoimento de Ari Frindenbach, pai de Liana. Por que você disse isso? Champinha já pagou o que devia. Bom dia, Gotino e amigos do Balanço Geral. Estou mandando essa mensagem para falar com vocês sobre um assunto que está sendo muito falado hoje. Saiu uma matéria atribuída a mim, dizendo que o Champinha já pagou o que tinha que pagar. E, de fato, é o que eu penso. Eventualmente pode até parecer meio chocante, mas não. Nós temos uma legislação no país. Para maiores de idade, o máximo de período para ficar preso é de 30 anos. E no caso do Champinha, que cometeu o crime quando era menor de idade, estava sob medida socioeducativa e hoje está na unidade experimental de saúde, interditado civilmente. Ele não está nem na Fundação Casa
e também não está em nenhum presídio. E está há 20 anos nessa situação. Vai se completar 20 anos agora no final do ano. E acho que a gente tem que levantar esse debate. É muito importante a gente discutir o que fazer com essas pessoas. No caso do Champinha, que cometeu um ato gravíssimo, que foi tortura e assassinato da Liana e participação no assassinato do Felipe Café, namorado da Liana, isso em 2003. E agora nós temos que pensar como lidar com essa situação. Após 20 anos, ele internado nessa unidade experimental de saúde, nós temos que pensar o que fazer com ele. Mantê-lo recluso ou se colocá-lo em liberdade, como será feito esse acompanhamento? Como o Estado vai responder à sociedade numa situação de alguém de extrema periculosidade e eventualmente colocado em liberdade? Como é que isso vai ser feito? Como vai ser acompanhado? E quem vai dar esse tratamento ao Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha? Eu acho que esse é o debate. Essa é uma questão que a sociedade tem que parar para pensar, e não basta simplesmente a gente resolver jogando a chave da masmorra no lixo ou simplesmente achando de que a situação pode perdurar eternamente. A questão importante também é como a sociedade vai poder receber uma pessoa dessa. Eu quero trazer aqui esse debate, Gotino, para você e para todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Olha, Ari, eu passei a manhã conversando com as pessoas que comandam o programa com a gente aqui, com a Cláudia, com o Edu, com a Renata. Lombardi também, trazendo o Lombardi para essa conversa. É uma frase muito forte. Eu acredito que o Ari, ele quis trazer o assunto à tona e ele está preocupado com outros champinhas que estão espalhados por aí. Porque a nossa estrutura governamental não está preparado para lidar com esses monstros. Porque o que ele fez foi uma monstruosidade. Então eu penso que o Ari gostaria de chamar o assunto para um debate, porque criaram um lugar para o cara. O cara está vivendo... Quantas pessoas devem estar nessa estrutura que o Champinha vive hoje, sozinho? Quanto custa o Champinha para a nossa sociedade hoje? Então, eu acho que o pai está trazendo essa... A frase, ela é muito forte. Champinha já pagou o que devia. Mas ele deve ser colocado em liberdade? Eu não sei, me perdoe não concordar com o Ari. Mas o Ari, ele me traz uma coisa muito interessante. Tem uma frase que diz assim: guardar mágoa ou guardar ressentimento é tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. A pessoa faz mal para você. E ele não quis guardar isso. Ele quis tocar a vida adiante. Ele tem uma família, ele tem outro filho, ele tem que cuidar dos seus. A vida dele não poderia parar. Ele chorou, ele sofreu, sim, mas a vida teve que continuar. Então eu penso que ele resolveu seguir adiante, e é um tema triste, complicado, difícil, mas ele quer ver melhorias para o país em relação a isso. Esse é o meu entendimento, não sei qual que é o entendimento do Lombardi, quero ouvi-lo. Olha, o que eu entendi dele, ele disse que não adianta jogar a chave fora. Em outras palavras, não adianta deixar o cara trancado aqui. Eu resolveria isso como se fosse político, com uma lei simples, para casos como esse, prisão perpétua e acabou. Por quê? Porque se ele tivesse condições de sair da cadeia com um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, ele já teria saído, o Champinha. Eu cobri desde o primeiro instante, desde o desespero desse pai procurando uma filha, até o encontro do corpo, até a prisão desses criminosos, até o julgamento. Então, eu disse aqui, quem fez essa casa saúde experimental foi o ex-governador, o Geraldo Alckmin. Foi ele que montou, separou, porque ele não tem condição de viver em sociedade. Mas também não tem condição de sair. Agora, quantos champinhas tem por aí soltos? Pai. Essa é a história do Ari. A preocupação dele é essa. Alguém tem que tratar. Nós temos alguém no sistema carcerário, que é o Chico Picadinho, está preso até hoje e não sai, porque saiu uma vez, praticou um crime idêntico.
voltou, não sai mais. Ô Lombardi, o que me chamou a atenção é a serenidade do Ari falando sobre o assunto. E eu sempre trago os temas para o nosso dia a dia. Se você está vivendo uma situação em que alguém te fez mal ou para alguém da tua família e você está carregando isso dentro de você e você está fazendo mal para você carregar isso. Libera isso na sua vida, se liberta disso e segue adiante. Isso não quer dizer que você vai abandonar o assunto, ou que você não vai querer justiça, ou que você não vai querer que a pessoa pague. Mas você tem que libertar a tua vida disso para você seguir adiante, porque a vida você está vivo, você tem que seguir adiante. É difícil falar isso, é difícil, é complicado, é triste. Mas eu tentei entender o que esse pai está colocando nessa discussão, nesse debate. A gente trouxe o tema para você, para participar aqui no Balanço. Só para a gente encerrar, nesse caso específico, não tem essa história de erro, não tem nada. Ele confessou, detalhou, os outros criminosos confessaram, então não tem essa história de amanhã, não foi ele, não. Foi ele, então eu acho para ele, prisão perpétua para ele seria maravilhoso.